Em primeira entrevista após ser reeleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que prosseguirá com a política de deportação de imigrantes ilegais no país. E ele disse, inclusive, que não é uma questão de preço implementar a política, porque os custos estão embutidos. E ele está certo. Afinal de contas, imigrantes ilegais destroem o país dele, roubam as pessoas, como está acontecendo na Europa. E, por exemplo, o André Ventura, do Chega, denuncia semanalmente, diariamente nas suas redes sociais. Eu digo para você, se tivéssemos uma política séria de deportação de imigrantes ilegais no Brasil, com certeza os indicadores do nosso país seriam melhores. Porque hoje a gente paga imposto para sustentar imigrante ilegal, que vem aqui fora da lei esculhambar o Brasil. E é isso que acontece nos Estados Unidos. Nós precisamos de uma política onde as fronteiras sejam respeitadas, onde essa agenda globalista que a esquerda tenta implementar seja colocada de lado. O país tem soberania dentro de si só e precisa ser assegurado. A segurança dos nativos, da população daquele país, tem que ser assegurada. E se a pessoa quer vir morar nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, ela que cumpra as regras e os requisitos da lei daquele local. Afinal de contas, se você quer ir para um lugar, o mínimo que se espera é que você se sujeite à lei. Um sujeito que já chega no país não se sujeitando à lei, com certeza boa coisa, não é? E aí, olha que incrível. O promotor que denunciou Donald Trump avalia anular processos. O promotor é responsável por 2 das 4 denúncias que foram apresentadas contra Donald Trump e que foram usadas diuturnamente na campanha de assassinato de reputação de Donald Trump. Como vocês sabem, não deu em nada. Trump pintou a América de vermelho. E aí, por conta disso tudo, agora ele diz que as acusações não se aplicam no caso de um presidente em exercício e decidiu por bem que seria para a democracia retirar as acusações. Não é incrível? E é incrível também a falta de habilidade do Lula, que fez uma fala completamente absurda ligando Donald Trump ao nazismo. E a fala do Lula chegou ao Donald Trump. Ou seja, a relação Brasil-Estados Unidos, que já não é das melhores, vai ficar ainda mais estremecida porque o Lula prefere fazer propagandismo identitário e político nos Estados Unidos, ao invés de cuidar do Brasil e dos interesses do Brasil. Vai sobrando para nós a política externa com as ditaduras mundiais, como Cuba, Venezuela, além de países que apoiam o terrorismo, como o Irã. E falando em se aliar ao que há de pior do mundo, Vladimir Putin se sentiu bastante à vontade para sugerir uma ideia sobre economia para quem? Para o Lula. Pois é, e o Lula se sentiu bastante interessado na sugestão econômica do Putin. E aí eu pergunto a vocês, agora o Putin vai vir governar o país, a política econômica do país, vai ditar os rumos do que o Lula vai seguir, e o Lula, como uma cadelinha amestrada de ditador, vai aceitar as sugestões do cara que é o ditador da Rússia? Simplesmente inaceitável. Mas isso mostra como o Lula se presta ao papel de anão diplomático e reduz o Brasil a simplesmente uma criança que não tem maturidade para conduzir a sua própria política econômica, deixando ao ponto do Vladimir Putin ficar à vontade para interferir na política do país. E por fim, olha que interessante. Polícia Federal quebra sigilo sacerdotal de Padre José Eduardo. Padre José Eduardo foi interrogado pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Segundo o ministro do STF, ele teria um integrante do núcleo jurídico de esquema de tentativa de golpe. A Polícia Federal quebrou o sigilo sacerdotal do Padre José Eduardo, afrontando a fé católica e quebrando um tratado internacional com a Santa Sé. Seu advogado soltou uma nota à imprensa. Nota à imprensa referente à intimação do Padre José Eduardo de Oliveira da Silva. Aí vamos à nota do Padre José Eduardo. A imprensa tem divulgado o fato de o Padre José Eduardo Oliveira e Silva ter dado depoimento à Polícia Federal em virtude de investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre o número PET 12.100. Reiterou-se que ficou claro que o padre nunca participou de qualquer reunião ou colaborou com a redação de qualquer documento que visasse favorecer a ruptura institucional do país. Embora o depoimento tenha transcorrido dentro dos parâmetros de urbanidade esperados, causou espanto a inconformidade o fato da Polícia Federal ter extraído conversas do religioso com fiéis e sacerdotes que regularmente procuram direção espiritual. Como já se temia desde o momento em que se soube que as investigações quebrariam a senha do seu celular, ficou patente que a Polícia Federal, não tendo encontrado qualquer matéria que pudesse ligá-lo ao quanto investigado, passou a vasculhar conversas do sacerdote com fiéis e religiosos que fazem direção espiritual com ele, selecionando frases tiradas de contexto que nada tinham a ver com a investigação, em mensagens que estão protegidas pelo sigilo sacerdotal. Para você entender o que está acontecendo aqui, esse padre, ele é um padre conservador, ele é um padre bolsonarista. E aí, por conta disso, ele foi parar na mira do STF, parar naquele inquérito do fim do mundo como se ele fosse um padre atentando contra a democracia, algo que nunca aconteceu. Ele foi vítima de uma operação da Polícia Federal buscando os grandes vilões da democracia. E esse padre que faz a caridade, que cumpre sua função, passou então a ser investigado. Teve o celular vasculhado, foi intimado a depor e tem a sua liberdade posta em risco nesse exato momento. Mas pior,
a liberdade dos fiéis que se viram ali no sigilo sacerdotal entre o fiel e o sacerdote, se viram colocados em xeque. Até as questões espirituais que estavam confessionando com o padre pelo celular, em conversas privadas, foram analisadas e serão expostas pelo STF em uma completa e patente violação à lei canônica, à lei católica. A questão é a seguinte: Júlio Lancelotti, acusado de abuso sexual contra pessoas em vulnerabilidade, com depoimento assinado de pessoas que alegam ter sido vítimas, com vídeos, provas e laudos atestando que ele estava ali em atos no mínimo imorais. O que o STF e a Polícia Federal fizeram? Nada. O que o Ministério Público fez com isso? Nada. Muito pior, soube ainda que há um inquérito da Polícia Civil investigando a este vereador Rubinho porque quis abrir uma CPI para investigar as ONGs. Agora, por quê? Porque o padre é de esquerda e apoia o Lula. Aí ninguém fala nada. Ah, o padre, o sacerdote, um bando de comunista ateu enchendo o saco falando que estava violando a fé. Agora o padre que é conservador, que não abusou sexualmente de ninguém, não tem nenhuma denúncia de nenhum abuso contra qualquer pessoa, tem busca e apreensão e é intimado a depor. Fica muito claro que no Brasil existem dois pesos e duas medidas. Quando o sujeito é de esquerda, quando o sujeito ele é uma marmitinha do Lula, ele pode cometer a barbaridade que for, mesmo crimes sexuais, que ele não é sequer investigado. E quando o sujeito é conservador, defende a família, é um cristão que segue uma linha correta, ele sofre busca e apreensão, ele tem que depor na Polícia Federal. Existe hoje uma perseguição clara contra as pessoas que professam os valores conservadores no Brasil. E isso tem que ficar muito claro. Nós estamos vivendo um período nebuloso, nefasto, e o governo Lula está se valendo disso para perseguir os seus opositores, e esse padre é um exemplo claro do que está acontecendo nesse exato momento, debaixo do nariz de todo mundo.